Olá, sagonautas! Bem-vindo ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana De Biasi e este é o capítulo 37 das traduções da Saga Anunnaki. Você tem várias maneiras de me dar uma moral. Você pode dar um like, então aproveita agora e já esmaga esse like. Comentar que eu adoro, compartilhar geral e adotar o canal através do botão Valeu Demais ou via Pix, cuja chave está logo aqui na descrição. Feito? Vem comigo! Finalizamos o capítulo anterior com a hipótese de que a suposta crucificação do mestre fazia parte de uma estratégia do sistema de controle para esconder seus verdadeiros ensinamentos. Aqueles que conectam o homem com o verdadeiro Deus, não Javé, mas sim a fonte criadora, o Pai amoroso, o Deus vivo, como é referido. Aqueles que dizem que Jesus não existiu, ou pior, fariam também parte da conspiração diabólica para escravizar o homem. A maior parte deles seguramente nunca estudaram a fundo os evangelhos apócrifos como de Tomás, Judas ou de Maria Madalena. Evidentemente heréticos para o sistema, mas que fizeram parte da verdadeira doutrina do mestre, a gnosis, o conhecimento libertador que nos permite sair da Matrix. Assim, defendemos uma hipótese alternativa de que Jesus e sua família escaparam com José de Arimateia de Jerusalém para o Egito. Ali se separariam para sempre, embarcando uma Maria Madalena grávida e com um segundo filho menino pela mão, junto com José de Arimateia rumo às costas francesas, enquanto o mestre se encaminhava a pregar pelo Oriente até o fim de sua vida. Tudo para preservar ao máximo a segurança de sua família. De partes dessas verdades, só nos restam lendas populares de tradições ditas como crendices e alguns poucos registros históricos despercebidos pela ciência, tais como a obra Issá, de Louis Drake, pesquisas do russo Nikolai Notovitch, de fontes escritas tibetanas, Jesus viveu e morreu na Caxemira, de Roger Kersten, ou as próprias lendas provençais que contam a história da chegada de Maria Madalena no litoral mediterrâneo pelo porto de Les Saintes-Maries-de-la-Mer, depois da fuga da Palestina, peregrinação que ocorre até os dias atuais. Mas começamos relembrando algumas outras lendas, como a de Avalon de Glastonbury, na Inglaterra. Ali é realmente curioso como, apesar das doutrinas oficiais, há sobrevivido crenças seculares de que Jesus esteve, quando jovem, ali estudando na Academia Druida, trazido por José de Arimateia, e que posteriormente a própria Maria Madalena esteve também ali e que teria sido erguida uma pequena capela dedicada a ela, onde posteriormente foi construída a abadia de Glastonbury por cima. Como também há lendas de linhagens de reis provenientes de próprio José de Arimateia. Chama atenção a naturalidade como os habitantes das regiões têm interiorizado todos esses mitos e lendas, e como dizem os ditados, por trás dos mitos e lendas sempre há alguma coisa de verdade, assim que vamos tentar buscá-las. Segundo essas lendas, antes que Roma enviasse seus primeiros missionários, discípulos de Cristo já existiam na Grã-Bretanha. Essa tradição diz que no ano de 48 d.C., José de Arimateia instaurou formalmente o cristianismo primitivo na Grã-Bretanha, apoiado pelas instituições druídicas que tempos atrás teriam dado formação ao mestre ainda adolescente. Dessa maneira, até mesmo o rei de Ortovícis havia remetido escribas e sacerdotes a Avalon, para tomar nota dos ensinamentos originais do mestre, denominada por essas fontes como o Juiz Celestial. Isso desmonta a ideia de que a Grã-Bretanha, antes das missões evangelizadoras, estavam povoadas apenas por povos bárbaros, rudes e analfabetos, que não conheciam escrituras e, além do mais, sobre esse tema, proveniente de informações canalizadas que nos trazem algum esboço geral da grandiosidade que poderiam ter sido as instituições druídicas daquelas épocas pretéritas.
Dizem ter havido 40 centros de ensino distribuídos por todas as ilhas britânicas, sendo seu centro nervoso uma escola que se situava perto de onde hoje é a atual Londres. Essas escolas druídicas compartilhavam ensinamentos com milhares de pessoas, tanto das ilhas como membros da nobreza dos clãs de toda a Europa Ocidental. Completar em sua totalidade o plano de estudos nas academias druídicas fazia com que o estudante empenhasse cerca de 20 anos de sua vida, para então poder formar-se como um mestre druida. Ali se ensinavam, entre outras matérias, astronomia, aritmética, geometria, medicina natural, botânica, poesia, direito, filosofia e discurso público, além de aulas de grego, fenício e língua rúnica. Outra obra mais moderna, herética e despercebida ao máximo é a de George Jowett, o drama dos discípulos perdidos, que, mediante algumas inconsistências, também aponta algumas verdades incômodas ao mesmo tempo, sinalizando as escolas druidas como as primeiras receptoras dos ensinamentos originais do Mestre Jesus, do qual se deu uma perseguição de mais de século por parte do Império Romano, que faz um esforço para purgar a doutrina original do Cristo da face da Terra, culminando no massacre dos britânicos e suas instituições druídicas. Certo é que existem registros de uma ordem do imperador Cláudio do ano de 42 d.C. para pôr abaixo todas as instituições druídicas britânicas, que resistiram por muito tempo devido ao grau de organização daquela gente. Como dissemos antes, parece que não se tratavam de uma horda de bárbaros. Em 1129, Guilherme de Malmesbury, em sua obra The Ancient History of Glastonbury Church, que vocês podem ler aí o nome em inglês arcaico, que conta a história da igreja de Glastonbury, diz que o apóstolo Filipe havia organizado uma expedição evangelizadora encabeçada por José de Arimateia, para ensinar a palavra da vida, segundo suas fontes, no ano de 63 d.C. O monarca do lugar havia-lhes concedido a terra em épocas pré-célticas, hoje conhecida como Glastonbury. De forma semelhante, registros dos estudos dos livros apócrifos do século XVIII sobre a vida de Maria Madalena e sua irmã Marta datam a mesma época de 63 d.C. como uma iniciativa encabeçada por Arimateia e Madalena, chegando até a costa de Marseille e separando-se ali, começando a companheira de Jesus a pregar naquelas terras e José de Arimateia retornando às Ilhas Britânicas. Chegamos até aqui citando obras que procuravam recuperar pouco a pouco as lendas seculares e que, por muito que doa a alguns ouvir, o autor da saga entende como certeiras. Se pode deduzir que antigamente os britânicos tinham muito claro que o cristianismo romano de Constantino não era de maneira alguma o mesmo que possuíam seus ancestrais, e esse é o ponto revelador. Há de se reiterar que depois dessa primeira investida do Império Romano ao druidismo britânico no ano de 42 d.C., como dissemos antes, até conseguiu resistir por algum tempo, mas depois de alguns anos, no terceiro século depois de Cristo, se produziu um bestial e sistemático extermínio das instituições druídicas da Grã-Bretanha. Isso se completaria entre 287 e 302 depois de Cristo, abaixo as mãos do imperador Diocleciano, reduzindo-se a cinzas, demolindo até o cimento, buscando e executando a qualquer um que tivesse algum envolvimento com este saber milenar. E agora vamos com a versão canalizada de tudo isso. Começamos citando alguns anos antes da chegada da comitiva de Arimateia à Grã-Bretanha. Se fala do ano 37 ou 38 d.C. e que depois de deixar Madalena a salvo com os clãs de druidas franceses, enfrentaria a segunda missão que o mestre lhe encomendou: levar sua doutrina libertadora à Grã-Bretanha e liderar seu apostolado. Jesus queria ter levado a palavra ele mesmo às terras que percorreu quando adolescente, onde se formou nas grandes escolas druídicas,
Também era conhecedor dos planos de Roma para acabar com o druidismo na região e queria ter estado com eles, mas não foi possível. Roma tinha muitas informações por parte de seus infiltrados na ilha e que os ensinamentos do mestre haviam sido adotados pela sociedade druídica britânica de forma massiva. É curioso como, segundo essas fontes, Arimateia chegou entre os anos de 37 e 38 d.C. ao lugar e como o druidismo adotou rapidamente sua doutrina e como, igualmente rápido, Roma contra-atacou pouco depois, no ano de 42 d.C., com a campanha do imperador Cláudio. Era de se pensar que esse assunto era de extrema gravidade para Roma e que podia representar um futuro perigoso para a integridade do império. Não só pelo fato de que a Bretanha era forte e podia servir de exemplo, mas também essas fontes canalizadas apontam as seguintes derivações do assunto. Temiam não somente a insurreição britânica, como ali poderia ter surgido o fato de que Jesus estava vivo. Se isso acontecesse, se o boato se espalhasse por todo o império, cairia por terra o estratagema da falsa crucificação. Seria toda uma demonstração de fraqueza por parte de Roma e que poderia se converter em uma espécie de herói mundial contra o império. E com um agravante mais em tudo isso, o povo de Israel. Sabiam que Jesus era descendente do rei Davi e que por direito podia reclamar o trono de Israel. Se os judeus se convertessem também à nova fé do mestre, sabendo que o mesmo havia zombado de Roma e seguia vivo, uma doutrina liberada do sacrifício sangrento da crucificação e sabendo que um descendente do rei Davi hipoteticamente podia se erguer no reino da Britânia, a revolta judaica até se daria por descontada. Pânico de Roma. Duas insurreições em cantos opostos do império e o tema delicadíssimo que precisava ser levado com o máximo de sigilo. Coisas como esta ou parecidas eram o terror de Roma, mas há algo mais. Se diz que uma parte dos antigos britânicos provinham da tribo de Efraim, uma das famosas tribos perdidas de Israel quando deixaram suas terras em função do domínio assírio por volta do século VII a.C., e se mesclariam neste lado do mundo com os descendentes das linhagens remanescentes do cataclisma Atlante. Assim, segundo essas fontes, britânicos e bretões franceses seriam o mesmo povo bretão que derivariam no fundo de uma palavra hebreia, berit, que significa pacto. Eram, pois, os homens da aliança Melquisedeque, parte do povo original de Abraão e do pacto que fez com Malquisedeque, rei de Salém. Recordemos como nos tempos de Abraão e depois adiante se tentou instaurar de novo a ordem Melquisedeque na Terra, os instrutores planetários, junto com as escolas de mistério, tal qual nos tempos lemurianos e atlantes. Esse, em definitivo, é o legado de José de Arimateia, o de ser um dos grandes discípulos de Jesus e, como poucos, promoveu a divulgação dos ensinamentos originais do mestre. Foi praticamente fulminado na ortodoxia cristã para justamente apagar todo o resto da formação druídica de Jesus em terras britânicas e o seu trabalho posterior como estandarte da primeira igreja verdadeiramente cristã que já existiu, a britânica. Além de descender de parte da linhagem dos antigos reis britânicos. Para finalizar, comentamos que parte dessas informações canalizadas vem de Christine Preston, uma das médiuns mais conhecidas nos dias de hoje. Uma parte do que ela expõe em suas canalizações se enquadra bastante com as informações expostas aqui nesta saga. Mas há, sobretudo, um tema que nela perturbava os estudos dessa saga, que é a crença na crucificação do mestre. Mas alguns anos atrás foi recebida uma informação advertindo-a pela suposta energia da Mãe Maria, como já tinha sido alertado em capítulos anteriores, de que a história da crucificação é uma manipulação da energia arconte para instaurar um sistema de crenças baseado na culpa, o sacrifício sangrento, a devoção e a submissão por medo.
Já podem imaginar a reação do autor ao receber essas informações, pois cita já a saber intuitivamente há muito tempo. Mas Christine canalizou algo mais. Disse que a verdadeira doutrina do mestre recebia um nome: trilhando o caminho. Aí cabe a frase que o mestre teria dito e que foi registrada nos evangelhos de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo, a história oculta do Caminho de Santiago.